Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a este canal. Caso você não me conheça ainda, eu sou Raquel Andreata, advogada, empreendedora, marqueteira, atriz, enfim, uma infinidade de coisas. Eu vivo em Portugal já tem alguns anos e hoje eu tô aqui nesse vídeo para poder ensinar para você qual foi a minha estratégia e como que eu fiz para virar cidadã portuguesa. Documentozinho, cartão cidadão, sonhada nacionalidade europeia. Então eu vou contar um pouquinho para você quais são as possibilidades mais atraentes e mais fáceis para você conseguir também virar um cidadão europeu. Então se você quer saber sobre isso, tem esse interesse, fique aí comigo no vídeo que a gente já volta. Esse vídeo antes deixando uma coisa muito clara, que eu sempre gosto, né, de trazer essa perspectiva, eu que já tenho uma vivência fora do país, eu que já moro fora do Brasil já há 7 anos. Inclusive, ontem fez 7 anos, ontem do dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de setembro de 2021, então, ou seja, ontem eu esqueci de comemorar. Comentei 7 anos de Portugal. Palmas pra mim! Eu esqueci totalmente disso, gente. É sempre um marco, realmente, pra gente comemorar, porque são muitas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente vai morar fora e realmente resolver construir uma vida, uma profissão, não é? Fora do nosso país de origem é sempre um desafio. Eu gosto sempre de comemorar isso, então você tá aí comigo, comemorando em tempo real, não é? Não é bem em tempo real, mas enfim. Você tá aí comigo, é isso que importa. Como eu estava dizendo, faz toda a diferença quando a gente vai morar fora do nosso país, se a gente tem a oportunidade de ser cidadã daquele país, né? Burocraticamente, toda a questão de documentação é muito mais fácil ser cidadão de um país do que ser imigrante. Essa é uma verdade difícil de engolir, uma verdade um pouco injusta, mas é verdade. Ser imigrante aqui em Portugal, né, que é o tema central do vídeo, é sempre um desafio, porque você fica muito tempo à espera para renovar os seus vistos. Você tem que tirar, né, primeiramente um visto e uma residência. Depois você fica tempos à espera entre renovações, numa fila do CEF, né, que é o órgão aqui de Portugal, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o CEF, que é a polícia, vamos assim dizer, é o órgão responsável por fiscalizar e responsável por dar andamento e regularizar as pessoas que estão no país. Obviamente, o cenário de pandemia trouxe sim algumas facilidades, não é? Algumas coisas que antes eram 100% presenciais, hoje já existe uma possibilidade de fazer alguns processos dentro do CEF de forma 100% online, outros parcialmente online, porém ainda é um desafio, tendo em vista o tempo de fila de espera, muitas vezes que a gente fica à espera de uma resposta e à espera de uma validação dos nossos documentos. Então, como é óbvio, Portugal faz parte da União Europeia e ter uma cidadania de algum dos países da União Europeia facilita muito a vida por aqui. Afinal de contas, você pode, sendo cidadão, por exemplo, de Portugal, morar legalmente, residir legalmente na Espanha ou em qualquer outro país, né, do espaço europeu. Então, isso ajuda muito e facilita muito a colocação no mercado de trabalho, facilita se você resolver que quer mudar de outro país dentro da União Europeia. Então, todas essas questões ajudam muito a gente a se posicionar e a ter mais tranquilidade no nosso dia a dia e mais possibilidades de escolha. Mas uma coisa é certa, mesmo tendo cidadania, pode ser de qualquer país que seja, mesmo você, por exemplo, sendo brasileiro e tendo uma nacionalidade portuguesa, você não deixa de ser um brasileiro na visão cultural das pessoas e dos locais, dos nativos, não é? Desse país, no caso de Portugal. Mesmo que a gente fale a mesma língua, que a gente tenha comportamentos muito parecidos, a gente continua sendo, na visão cultural, um imigrante. E realmente, ser imigrante também, culturalmente falando, agora nessa outra visão, tem seus desafios também. Bem, então vamos à parte prática. Falando agora de cidadania, a gente tem algumas outras especificidades, como por exemplo o casamento ou a adoção, mas o foco que eu queria dar aqui nesse vídeo de hoje são para duas, né, das principais formas e possibilidades que você tem de conquistar a sua cidadania, sendo uma delas a forma que eu adotei para mim, tá? E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos para a nacionalidade originária, que são aqueles que são filhos ou netos
de portugueses. Ou seja, se eu tiver um ascendente de até 2º grau, que for português originário, eu posso requerer a minha cidadania. E se eu for menor de idade, eu não pago nada para fazer esse requerimento. Mas se você for maior de idade, você paga 175 € ao órgão responsável, que é o IRN, que é como se fosse o cartório aqui de Portugal. E isso se passa até, né, de pais para filhos e até para netos. O que acontece? Toda vez que eu conquisto a minha cidadania através desse processo, eu passo a ter uma cidadania originária também, sendo que eu, quando conquisto, posso também passar igualmente para os meus filhos ou para os meus netos. Isso vai sendo, né, consequentemente repassado de geração em geração. Muito importante, a pessoa, né, a primeira pessoa da sua família a tirar, ela tem que ser neto ou filha. Se essa pessoa já tiver falecido, não tem como mais dar continuidade no processo, infelizmente, que foi o que aconteceu comigo. A minha avó, ela é neta de português. Ela poderia ter tirado a cidadania dela. E assim, eu poderia ter conquistado a minha através deste grau de ascendência, né, com português originário, que teria sido a minha avó se ela tivesse tirado a dela. Porém, ela não o fez e, infelizmente, ela faleceu. E sendo assim, se tornou impossível dentro da minha família que a nossa cidadania portuguesa fosse transmitida, né, passada para as demais gerações. E aí, o que aconteceu? Eu que já, né, morava em Portugal, quando estava aqui lidando com todo o processo burocrático, eu vim com visto, né, de estudante, eu vim fazer o meu mestrado e depois decidi me colocar no mercado de trabalho, e isso começou a me gerar uma insegurança muito grande. Porque muitas vezes, o que acontece? Para eles te darem um visto de trabalho, né, uma residência em que você possa trabalhar aqui em Portugal, você já tem que ter um trabalho. E muitas vezes as empresas, para te contratarem, elas querem que você tenha o visto de trabalho. Não é sempre assim que acontece, ok? Muitas vezes as empresas ajudam no processo, dependendo do contato, do profissional, tipo de negociação que você estiver fazendo com uma empresa, ela vai te ajudar. Mas no meu caso, eu tinha feito o meu mestrado aqui e eu queria me colocar no mercado de trabalho. Então eu comecei a enfrentar essa dificuldade. Eu ia procurar emprego e as pessoas diziam assim: ah, mas você não tem visto de trabalho, o seu visto é de estudo. Então teoricamente você não pode trabalhar, então a gente não quer lidar com esse tipo de burocracia, a gente vai passar a entrevistar outra pessoa. Então isso foi um problema pra mim. Quando eu comecei a enfrentar esse problema, eu comecei a ficar desesperada, eu falei, eu quero a minha cidadania. Mas enfim, as coisas foram dando certo. Por ter feito o mestrado, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando eu fui fazer a minha renovação de trabalho, foi que a senhora muito simpática, graças a Deus, gratidão, que estava me atendendo no CEF, falou para mim, olha, você tem o direito, já que você concluiu um mestrado aqui em Portugal, você tem o direito de ter um visto de trabalho, né, recorrente desse mestrado. Você tem direito a ter um visto de trabalho durante o período de 1 ano para tentar se colocar no mercado de trabalho, porque você fez um mestrado. Eu não sabia, né? Não tinha conhecimento, apesar de advogada, eu não tinha estudado muito bem a lei, tinha algumas dificuldades ainda de entender essa lei. Na época não trabalhava como advogada, não advogava aqui em Portugal, estava procurando me colocar ainda no mercado de trabalho, então isso tudo era muito novo, isso tudo ainda era muito confuso para mim. E a senhora do CEF me disse isso, e eu fiquei muito feliz dela ter me dado esse alerta, porque isso possibilitou com que eu tirasse o meu visto, né, de trabalho. E a partir disso eu consegui emprego, enfim, uma longa história. Fui me colocando no mercado de trabalho. Hoje eu advogo, hoje tenho um escritório aqui em Portugal. Muito, né, feliz com isso, muita coisa aconteceu, mas eu não comecei, meu primeiro trabalho não foi na advocacia, foi mesmo no empreendedorismo, foi numa empresa, enfim. O que aconteceu a partir disso é que eu fui renovando os meus vistos, né, 2 anos estudando, fazendo mestrado, depois esse visto de trabalho e consequentemente fui renovando o meu visto de trabalho até que completou 5 anos que eu residia legalmente em Portugal. E é essa a estratégia que eu usei. Porque uma segunda forma, né, das que eu quero conversar aqui hoje no vídeo com você, porque existem muitas mais formas de conseguir uma nacionalidade. Das que eu me propus a trazer aqui, a segunda é a estratégia que eu usei, que é por tempo de residência legal no país. Em Portugal, se você está há mais de 5 anos residindo legalmente no país, você tem direito à nacionalidade, você adquire a nacionalidade. Não é uma nacionalidade originária, ou seja, o que é que muda?
Muda apenas a forma como eu vou transmitir para os meus filhos, netos, ou seja, para os meus descendentes. Não é como a originária, ok? Mas a nível de direito, obviamente, é igual, é o mesmo passaporte, é o mesmo cartão cidadão, ninguém sabe exatamente, né? A não ser que a pessoa consulte o sistema que tipo de cidadania, como que você fez para adquirir essa cidadania. Mas uma vez adquirida, você é cidadão europeu e ponto final, ok? Então, eu usei essa estratégia para que eu conseguisse me tornar cidadã. Depois de 5 anos morando no país, finalmente pedi ao CEF o que a gente costuma dizer que é uma certidão de tempo. Isso é muito importante, porque o órgão que vai te dar a cidadania, que vai mesmo fazer o seu processo de cidadania, é o IRN. Porém, nesse caso, o meu direito não vem de uma ancestralidade, mas ele vem de um direito que eu tenho de adquirir a minha cidadania por tempo de permanência legal em Portugal. O que é que tem que ser feito? Temos que pedir ao CEF uma certidão de tempo de permanência, e aí com essa certidão de tempo de permanência em mãos, a gente vai no IRN, paga a taxa e ele abre o processo. É muito importante que você tenha 100% de certeza de que você está com todos os documentos e de que você realmente tem esse tempo. Muitas pessoas confundem, acham que tem 5 anos e ainda não tem. Outras pessoas já têm 5 anos e não entraram ainda com o seu processo, ainda não começaram a ver isso. E eu sugiro que vejam isso logo, porque é muito, muito, muito mão na roda ter uma cidadania portuguesa, ajuda muito, né? Europeia no geral, mas aqui a gente tá falando de Portugal. Então, o que acontece? Se você não tem os documentos certinhos, se você se equivocou, na verdade tem 4 anos e meio, não tem 5 anos que você está legalmente no país, né, que o CEF não tem essa contagem ainda, e você dá entrada no seu pedido e ele é indeferido, você não tem o seu dinheiro de volta, ok? Então é muito importante que você tenha certeza de que está tudo certinho com o seu processo para que você possa dar entrada e não perder o investimento inicial que você faz para conseguir, né, esse documento e conseguir a sua cidadania. Se você tem dúvidas, procure sempre bons profissionais para estarem te auxiliando. Então, demorou cerca de 8 meses para eu receber em casa uma carta oficial que dizia que o meu processo tinha sido deferido e que então eu era oficialmente cidadã. Tá? O que chega na tua casa não é nenhum documento, não é passaporte, não é BI, não é nada disso, é uma carta que diz uma certidão, né? Uma carta junto com uma certidão que diz que seu processo foi aprovado e que você agora, fulana de tal, assim, assim, assado, nananã, a sua qualificação cidadã portuguesa. E a partir disso é que você vai tirar o seu BI e depois do seu BI é que você vai tirar o seu passaporte. Então, os documentos você tira à parte, ok? E todos eles têm um custo também. O BI custa 30 e poucos euros, 35 euros, e o passaporte mais uns 65 euros, tá bem? Bem, essa foi a minha estratégia, eu resolvi realmente fincar moradas aqui em Portugal, achei que vale a pena e agora é pra vida toda, não perco mais. Podendo residir aí, que é um dos meus sonhos, é o nomadismo digital, podendo viajar bastante e estar em vários lugares. Então, se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa seu like, compartilha com um amigo, compartilha com alguém que você acredita que esteja precisando dessas informações. E qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!